É bem verdade que aqui nessa vida nós passamos por muitas aflições. É bem verdade que o mundo é muito complicado, caótico, confuso, difícil e dolorido. É bem verdade que a vida é extremamente desafiadora e que nós passamos por coisas muito duras, doloridas e inúmeras feridas são abertas. Por que as coisas são assim? Por que o mundo é tão terrível? Por que os homens são tão ruins? Leitura de hoje, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. No último vídeo, terminamos a nossa história com o homem e a mulher vivendo no Jardim do Éden, um lugar especial que o próprio Deus havia construído para eles. Um lugar de encontro, um lugar onde o próprio Deus os visitava todos os dias e caminhava com eles como grandes amigos. O homem e a mulher viviam em perfeita harmonia com Deus e com a sua criação. Não existia nenhum tipo de problema, nenhum tipo de barreira, nenhum sentimento ruim, não havia morte, não havia dor, não havia tristeza. Mas então, em um determinado dia, um animal, uma serpente, vai começar um diálogo com a mulher. Essa serpente, gente, ela é a figura de Satanás, do diabo. E eu vou deixar aqui as referências bíblicas que sustentam isso que eu estou dizendo para você. Alguns teólogos vão entender isso como sendo apenas uma figuração, como se Satanás estivesse sendo representado quase que como uma alegoria pela imagem de uma cobra, de uma serpente. Para outros teólogos, de fato, Satanás possuiu uma serpente e falou através dela. Para outros ainda, Satanás se tornou como uma serpente, assumiu a forma corporal de uma serpente e então conversou com Eva. Seja lá qual for a via, seja lá qual for a explicação que você acha mais convincente, aqui a figura da serpente é o diabo. Ele representa o inimigo das nossas almas. E a partir desse ponto, a gente já pode conversar que o mal já existia no mundo, ele só não havia entrado no jardim. Lá em Judas 6, nós vamos ter um pouquinho dessa história. O pecado, o mal, começou no mundo dos espíritos e não no mundo do humano e não no natural. Começou no mundo dos espíritos. Mas por alguma razão, Deus optou por não mencionar muito o que aconteceu nesse período da história. A Bíblia não nos traz muitos relatos, a Bíblia não nos explica em detalhes o que aconteceu no mundo dos espíritos, o que aconteceu para que o mal pudesse existir. O que a Bíblia nos conta é que houve uma rebelião entre os anjos, uma revolta, e alguns anjos se colocaram contra Deus. E o motivo dessa rebelião foi o orgulho, a arrogância, a vontade de ser como Deus, mas não de acordo com a intenção que Deus tinha, mas em completa rebelião, revolta, em contrariedade ao Criador, que é santo, bom, perfeito e justo. E quando essa rebelião aconteceu, esses anjos então foram expulsos da presença de Deus. E esse anjo, que é o que comanda, que é o líder, que nós chamamos de inimigo das nossas almas, era então um anjo de luz, por isso Lúcifer. Lúcifer não é o nome próprio do anjo, mas era a sua autoridade, era o seu papel dentro do céu. Ele era um anjo de luz. E quando ele se opõe a Deus, quando ele se rebela contra Deus, ele então vai ser expulso dos céus e vai começar agora a atuar na tentativa de ser como Deus aqui na terra. Ele sabe que já foi condenado pelo Senhor. Ainda assim, ele continua atuando para destruir vidas atrás de vidas, e é a ele que devemos todo mal, toda maldade, toda destruição, toda tristeza e toda dor. O nosso Deus é 100% bom. O nosso Deus é um Deus santo, puro e perfeito, e nele não habita mal algum. Mas toda dor,
toda tristeza e toda revolta estão nas contas desse inimigo, que nós podemos chamar de Satanás ou de diabo, o enganador das nossas almas. E ele vai aparecer aqui nessa história, ofertando esse mal para o homem e a mulher, tentando esse mal para o homem e para a mulher. Lembra do que eu disse? O mal já existia fora do jardim. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em seu amor tão profundo pelo homem e pela mulher, colocou a sua criação dentro de um lugar especial. Um lugar onde ele visitava e frequentava todos os dias. Um lugar onde a presença dele se manifestava. O homem e a mulher estavam guardados naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, estava diante deles uma decisão. Eles precisavam escolher entre serem amigos de Deus ou se colocarem contra Ele. E por incrível que pareça, a decisão que eles vão tomar é se colocar contra Deus. E é por isso que o amor de Deus, ao enviar seu Filho único, nos constrange. Porque nós, seres humanos, não merecíamos essa atitude. Nós nos rebelamos contra Deus, contra aquele que nos ofereceu somente amor, somente graça. Aquele que criou um lugar especial e que queria habitar conosco e conviver conosco. Aquele que desejou nos criar por pleno e total amor. Nós nos colocamos contra ele. Contra aquele que colocou diante de nós todo fruto, toda espécie de árvore frutífera para que nós pudéssemos nos alimentar. Aquele que nos deu um solo fértil para viver. Aquele que nos deu um jardim bonito, belo e agradável aos nossos olhos. Aquele que preparou um correspondente para o nosso coração. Aquele que preparou animais para que pudessem ser os nossos amigos. E aquele que nos visitava todas as tardes para caminhar conosco como um grande amigo, como um bom pai. Nós resolvemos nos colocar contra esse Deus. E vocês vão entender em detalhes nesse vídeo como isso aconteceu. A Bíblia também diz, nesses primeiros versículos que nós lemos, que essa serpente que representa a figura do diabo era um animal astuto, o animal mais astuto que Deus havia criado. Sim, a serpente é a criação de Deus. E a palavra astuto, o adjetivo astuto, tem a ver com inteligente, sagaz, alguém que é inteligente no seu agir e que age de modo a se beneficiar. A palavra astuto em si não é um grande problema, mas ela pode assumir um significado pejorativo quando a gente usa para falar sobre alguém que é capaz de fazer qualquer coisa para sua própria vantagem, alguém que engana para se beneficiar. É por isso que a serpente era de fato o animal mais astuto que Deus criou, um animal inteligente, um animal esperto, um animal que não se permite ser enganado. É por isso que essa mesma imagem vai ser usada na Bíblia num outro versículo para dizer que nós devemos ser astutos como a serpente, inteligentes, espertos e não permitirmos que o inimigo das nossas almas nos engane. Mas aqui nesse contexto, a palavra astuto está no seu sentido pejorativo, o sentido daquele que é enganador. E agora eu quero analisar com você o diálogo que acontece entre a serpente e a mulher. A serpente começa dizendo: "Isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" Veja, uma das formas do inimigo agir é implantar uma dúvida na sua cabeça e questionar os mandamentos de Deus. Ele vai fazer com que você comece a questionar se faz sentido obedecer aquilo que Deus pensa. Ele vai começar a colocar na sua cabeça uma dúvida se Deus é de fato bom por pedir para você uma determinada obediência. Além disso, ele vai mentir a respeito do Senhor, exagerando e aumentando aquilo que Deus disse, por exemplo. Mentindo, falando algo que Deus não falou, mas de uma forma tão sutil que se você não estiver atento, você pode verdadeiramente acreditar. Lembra do que Deus havia dito para o homem e para a mulher? Que eles poderiam comer de qualquer árvore que estivesse no jardim, menos de uma, exceto uma. E o que o inimigo vai dizer? É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ele vai dizer exatamente ao contrário. É exatamente assim que o inimigo age. Tudo aquilo que Deus diz não, ele diz sim. E tudo aquilo que Deus diz sim, ele diz não, para confundir a sua mente. No versículo 4, nós temos outra fala da serpente. E ele diz: certamente não morrerão. Se eles comessem desse fruto, eles certamente não morreriam segundo a serpente. Mas o que Deus havia dito? Que eles certamente morreriam. Mais uma vez, Satanás está colocando um não onde não existia. Deus havia sido muito enfático e ele está suavizando a consequência do erro da humanidade. É exatamente isso que Satanás faz. Ele exalta aquilo que você pode receber, uma
talvez uma recompensa com o pecado, mas ele camufla as consequências. Deus não, Deus é justo, e é por isso que quando ele fala a respeito de algo, ele é muito claro nas consequências que aquilo pode gerar sobre a sua vida, porque ele é um Deus de verdade e ele é um Deus de justiça, e ele jamais vai omitir aquilo que pode te levar à destruição e à morte. Já Satanás não. Satanás vai oferecer para você as recompensas imediatas daquele pecado. E elas são enganosas, porque aparentemente elas são boas demais. Mas ele esconde a verdadeira consequência. Aquilo que vai te condenar, aquilo que vai te escravizar, aquilo que vai gerar morte dentro e, por que não, externamente. E ele continua a sua fala dizendo: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás é tão astuto, é tão enganador, é tão mentiroso que ele vai usar meias verdades. E nós sabemos que meias verdades continuam sendo mentiras. O homem e a mulher já eram a imagem e semelhança de Deus. E ele vai usar desse fato para enganar Eva. Ele começa falando algo que é verdadeiro. Só que a intenção por detrás disso é completamente equivocada e mentirosa, com a vontade, com o desejo do coração de Deus. É bem verdade que o homem é a imagem e semelhança de Deus. É bem verdade que é do interesse de Deus que nós nos tornemos como Ele. Mas, de acordo com a intenção do seu coração e conforme a vontade do nosso Deus, pelos caminhos que Deus determinou que isso deveria acontecer, e não na forma que Satanás quer fazer que isso aconteça. Lembre-se, o pecado no mundo dos anjos, no mundo espiritual, começou a partir do orgulho, começou a partir do desejo do anjo de se tornar como o seu próprio Deus. Um desejo orgulhoso e egocêntrico. Nós desejamos ser iguais ao nosso Deus porque nós o amamos e sabemos que Ele é a medida da perfeição. Mas não porque nos achamos superiores, não porque queremos estar no lugar dele, não porque achamos que nós somos melhores do que Ele. Entende a diferença? Deus desejava que o homem se tornasse como ele, porque ele desejava que em amor ele fosse a medida da perfeição para o homem, como um bom pai que deseja ser imitado e copiado, e não com um sentimento de orgulho, de arrogância, como Satanás está conduzindo o homem. Veja, ele vai usar uma verdade para que Eva se distraia, e então ele vem com uma mentira. E é exatamente assim que Satanás continua agindo até os dias de hoje. Paulo vai falar à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11, ele vai advertir, ele vai chamar a atenção do povo para que tomem cuidado com a serpente astuta, para que não sejam enganados pela serpente como Eva foi enganado, porque naquele período um falso evangelho estava sendo pregado. Um evangelho que até parecia real, mas que no fundo era completamente mentiroso e contrário à verdade bíblica. Paulo vai chamar a atenção daquela igreja para que não caíssem nesse erro como Eva caiu. E é assim conosco hoje também. Um evangelho mentiroso está sendo pregado. Um evangelho que pende para dois extremos. Ou um evangelho completamente barato, em que não exige uma mudança, uma transformação de vida, em que a santidade de Deus é desrespeitada constantemente. Ou um evangelho completamente rigoroso e religioso, em que há um apego ao próprio humano e ao mérito que não existe, em vez de falarmos a respeito de quem Deus é. Um evangelho que julga, que condena e que mata com a sua religiosidade. Os dois extremos existem. E por conta desse falso evangelho que tem invadido as nossas igrejas, pessoas estão morrendo mergulhadas no engano. Talvez você seja uma dessas pessoas que por muito tempo foi enganado e que por não conhecer o verdadeiro evangelho começou inclusive a adotar práticas de outras crenças e outras coisas que não pertencem ao nosso Deus, achando que verdadeiramente dava para conciliar isso, sendo que não dá para conciliar. Existe muito ensinamento completamente contrário às escrituras que estão entrando nas igrejas e as pessoas estão aderindo a isso e aplicando em suas vidas e percebem que estão cada vez mais afundando, sabe, em morte, em pecado, em tristeza e não conseguem entender o porquê. Afinal de contas, elas vão às igrejas todos os domingos. Aparentemente, elas são cristãs, então elas deveriam estar progredindo na sua caminhada com Deus. Mas parece que tudo está errado e você não sabe por que não está dando errado se você está fazendo tudo o que precisava fazer. E às vezes a resposta é que você está sendo enganado. Você está vivendo um evangelho que não existe. Você está vivendo um evangelho que tem tudo menos a pessoa de Deus. Você está frequentando uma igreja onde todos estão presentes,
menos o Deus ao qual dá nome à nossa fé. Tome cuidado com isso, porque qualquer coisa em que não há Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, com todos os seus ensinamentos, não agrada o coração de Deus e está completamente contra a vontade divina, e é o caminho que te conduz ao inferno. E esse inferno já começa aqui nessa terra, porque sem a verdade fica muito mais difícil ainda viver os dias que nós viveremos por aqui. Cuidado! A Bíblia diz que nos dias finais, nos dias que antecederão a volta do Cordeiro, a volta de Jesus, o espírito do engano seria cada vez mais presente no nosso meio. E o espírito do engano é esse, que usa meias verdades, que no começo parece real, parece sincero, parece verdadeiro, mas conforme vai desenrolando, mentiras vão surgindo e vão te amarrando nesse sistema que você não consegue se libertar, e você vai morrendo dia após dia, até estar completamente distante do único e verdadeiro Deus. E talvez você esteja pensando, Gi, estou sendo enganada então há muito tempo, e a culpa é deles que fazem isso e aquilo outro. É verdade que a liderança e aqueles que te ensinaram serão responsabilizados por isso, e Deus irá cobrar aquele que enganou o seu povo. Mas é também verdade que existe uma responsabilidade individual. Nós vivemos em um país onde o acesso às escrituras é completamente livre. E além do acesso às escrituras, nós temos o sacrifício de Cristo na cruz, que nos garante um contato direto com Deus. Você pode orar e conversar com o Criador a qualquer momento e em todo o tempo. E se você tiver uma vida de relacionamento com Deus, o Espírito Santo não te deixará no engano, mas ele vai te jogar para fora desse lugar de podridão e de mentiras que você tem recebido. Então assuma a sua responsabilidade e seja de fato alguém que ame a Deus e viva como alguém que ame a Deus. Pare de culpar o outro e comece a se responsabilizar pela sua vida pessoal com o Senhor. Vamos agora falar sobre a fala de Eva. Olha o que Eva vai responder. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Veja, Eva começa primeiro diminuindo a graça de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores do jardim. Eram muitas variedades, frutos bons e agradáveis aos olhos. Era bom demais o que Deus tinha oferecido para eles. Mas quando Eva simplesmente responde para Satanás, responde para a serpente que não, nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, ela está diminuindo aquilo de tão maravilhoso que Deus ofereceu para eles. Ela está diminuindo a graça de Deus. E muitas vezes a religiosidade faz exatamente isso. Ela diz o seguinte, o sacrifício de Cristo na cruz te salva, mas se você não for um bom homem, se você não for uma boa mulher, você não será amado por Deus. E isso é uma mentira. Porque a graça de Deus, o amor de Deus por mim e por você não depende das nossas atitudes. Se dependesse, isso seria lastimável, porque nós jamais vamos conseguir merecer esse amor. Olha o que mais Eva diz. Ela vai dizer, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Percebem como ela não menciona o nome da árvore cujo fruto ela não poderia comer? Essa árvore se chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Mencionar o nome faria Eva se lembrar do porquê ela não poderia comer aquilo. Ela então não menciona o nome, mas fala por cima, suaviza a ordem que Deus havia dado. Sabe o que ela está fazendo? Cauterizando a mente. Ela está fingindo que não sabe do que está dizendo. Ela está fingindo que não sabe do mal que existe naquela atitude que ela vai cometer mais adiante. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, ele nos alerta dos erros que nós vamos cometer. Ele está constantemente como uma vozinha alertando a gente, não faça isso, não fale isso, não vá por aquele caminho, não se envolva com essa pessoa, diga não ou diga sim, tenha tempo, pare para orar, vá adorar. Ele vai te dar impulsos na direção de Deus. Mas todas as vezes que a gente simplesmente resolve não ouvir, resolve não lembrar, resolve não mencionar, mas suaviza aquilo que Deus disse, começa a agir com tranquilidade. Mas tudo bem, porque a cruz me salvou, e a gente começa a suavizar a justiça de Deus. Nós estamos cauterizando a nossa mente. A voz do Espírito Santo vai ficando cada vez mais baixinha dentro de você. E você não consegue mais ouvir mais. E não é porque o Espírito Santo não está mais aí, ele ainda está, mas você não dá ouvidos.
então vai ficando cada vez mais distante e gradativamente você cada vez mais distante do Senhor, cada vez menos sensível à voz dele, cada vez mais em rebelião contra o nosso Deus. E ela acrescenta: nem toquem nele. Gente, vocês devem lembrar comigo, Deus falou que não deveria tocar no fruto da árvore do jardim? Ele disse que não poderia tocar? Não, ele disse que não poderia comer do fruto. Eva está acrescentando algo a essa ordem de Deus. E isso, em algumas vezes, pode parecer que é muito bom, porque ela está sendo mais zelosa. Mas isso não é bom, porque isso não é verdade. Deus não disse que não poderia tocar, Deus disse que não era para comer. Quando a gente acrescenta coisas à palavra de Deus, nós estamos querendo ser o próprio Deus. E isso é um problema muito grande. Não acrescente coisas, não aumente as coisas, não seja um religioso, viva conforme a palavra de Deus. Se questione sempre o que Deus diz a respeito disso, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Não queira viver sob regras humanas, mas viva sobre a orientação do próprio Deus. Toda vez que nós adicionamos coisas, nós nos tornamos religiosos e começamos a pautar a nossa salvação nas atitudes humanas, nas decisões humanas, nas regras humanas, e isso é um grande problema. Porque pensa comigo, eu acredito que quando Eva pegou no fruto e percebeu que ela não morreu, porque com certeza ela já havia repetido tanto isso que ela já acreditava nessa mentira, de que ela não poderia nem tocar. E então quando ela tocou no fruto e não morreu, ela vai começar a pensar que Deus é de fato um mentiroso, como o próprio Satanás vai insinuar. Lembra quando ele fala, não, Deus só não quer que vocês comam, porque então vocês vão ser como ele. Ele está insinuando que Deus é egocêntrico, que Deus é egoísta, que Deus é manipulador. Quantas vezes nós não começamos a pensar isso? Porque Satanás vai soprando isso nos nossos ouvidos. Tá vendo como Deus te manipula? Tá vendo como Deus é enganador? Tá vendo como Deus é aquele que deseja o teu mal, que não gosta de te ver feliz, que não gosta de te ver desfrutando de nada? Satanás é um mentiroso. Só que quando a gente contribui com a mentira de Satanás, fica muito mais complicado. Eva vai então tocar no fruto, vai perceber que ela não morre, e então ela vai ter muito mais coragem para desobedecer ao Senhor. Cuidado, viva conforme a palavra de Deus, não acrescente nada e não tire nada. Deus é perfeito e aquilo que ele disse está dito e é o que basta. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Veja, o pecado, aquilo que desagrada a Deus, é atraente aos nossos olhos. Enquanto seres humanos, o inimigo nunca vai nos tentar com coisas que são chatas, com coisas que parecem não interessantes, porque ele é inteligente. Quem gostaria de consumir algo que parece ruim? Sempre vão ser coisas aparentemente boas, e é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos confiar no coração humano, porque o coração do homem é enganoso. Porque nós vemos aquilo que é atraente, a gente acha que é bom, mas o fato de ser atraente aos nossos olhos, de ser desejável, não significa que seja bom. Talvez seja num primeiro momento, mas vai gerar morte dentro de você. Talvez aquele fruto fosse de fato saboroso e até por isso Eva chegou a compartilhar com seu marido. Mas depois trouxe uma morte, depois trouxe uma separação do Deus Criador. Não acredite na mentira de Satanás. Nós somos constantemente tentados por ele. A tentação tem a ver com Satanás te oferecendo coisas que parecem legais e você precisa se manter. E para se manter, você precisa fugir para o coração de Deus. Em relação às tentações, gente, a gente não brinca com elas. A gente não fica resistindo, a gente foge. E a gente foge não simplesmente para qualquer direção. Porque se você não fugir para Deus, qualquer outro lugar que você fuja, você vai dar de cara com a tentação e não vai conseguir resistir a ela. Nós temos que fugir para o colo do nosso Senhor. Temos que orar, temos que ler a palavra, temos que nos encher daquilo que é bom. Temos que louvar, celebrar, estar com pessoas que amam a Deus, que temem a Deus. E dessa forma nós vamos ficando mais fortes para dizer não para aquilo que Satanás tem para nos oferecer. Gi, ser tentado é um pecado? Não. O pecado é quando eu aceito a tentação. Adão e Eva não pecaram quando eles estavam ouvindo a lorota ali da serpente, mas eles facilitaram. Mas eles pecaram no momento em que eles resolveram comer e desobedecer a ordem que Deus tinha dado.
E veja, depois que Eva comeu, ela então compartilha com Adão e Adão vai comer. E é aí que a coisa pega. Porque agora eu preciso conversar contigo a respeito de um princípio chamado de princípio da representação. A gente vai encontrar isso lá em Romanos 5. A Bíblia vai dizer pra gente que Adão é o representante da humanidade. É como um líder. Ele representa todos os homens. E quando Adão então peca, por consequência, toda a humanidade se torna pecaminosa. E essa pecaminosidade, esse pecado que existe na gente, não é simplesmente uma atitude que nós cometemos, mas é uma condição interna, é uma natureza. Nós fomos contaminados, é congênito. E por conta disso, à medida que o homem foi se reproduzindo, todo ser humano que nasce de um novo homem nasce pecador. É uma essência, é natureza, está dentro da gente. Por exemplo, eu tenho um bebê de 7 meses. O meu bebê é um pecador diante de Deus. Ele está contaminado. Dentro dele existe tudo aquilo que desagrada o coração do nosso Pai. A mente dele é inclinada para o mal. Mas ele só tem 7 meses. Sim, só que ele é um pecador. Qual é a diferença? Por ser um bebê, ele é inocente. Ele não consegue distinguir entre bem e mal. Coisa que o ser humano já consegue. Ainda que ele não tenha uma vida com Cristo, ainda que o espírito dele seja morto, ele sabe distinguir. A consciência dele acusa ele dos erros. É por isso que existe uma certa moral. É por isso que o homem tem uma certa noção do que é certo e errado. Porque nós temos consciência dos nossos erros. Nós somos capazes de discernir. O que nós não somos capazes é de não cometermos pecado. Sem Jesus, sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos não cometer pecado, porque essa é a nossa essência e, portanto, tudo que nós produzimos é caído, é pecaminoso, é ruim. Não pense que porque você não comete atitude XYZ, você é menos pecador do que os outros. Você é pecador por causa da sua natureza, é interno. Nós pensamos coisas horrendas, gente. Nós somos muito cruéis. É que os nossos olhos, às vezes, estão completamente tapados para isso e a gente não consegue compreender isso. Existe um texto em que Deus vai falar para que Moisés coloque a mão sobre o peito. E quando Moisés faz isso, coloca a mão sobre o coração, sobre o peito dele, a mão dele se torna leprosa. Na Bíblia, a figura da lepra está muito associada ao nosso pecado e à maldição que vem sobre nós por conta do pecado. É uma figura para isso. Quando Moisés coloca a mão sobre o coração e a mão dele então se torna leprosa, Deus está mostrando ali para Moisés como o coração dele era cheio de lepra, como o coração dele era cheio de pecado, como o coração dele era ruim, era mau e era caído. Só que nós não conhecemos o nosso coração, por isso que o nosso coração é enganoso. Nós não temos dimensão de quem de fato nós somos. Mas quem sabe, sabe muito bem, é o Espírito de Deus. E ele sonda os nossos corações e nos revela para que então nós nos arrependamos e possamos caminhar com o Senhor. Veja, talvez hoje você precise fazer essa oração. Coloque as suas mãos sobre o seu coração e peça para que Deus te mostre quem de fato você é. Peça para que Ele mostre a lepra que está dentro de você, para que então você possa se arrepender. Peça para que Ele te ajude a conhecer quem de fato você é, para que você possa entender quem de fato Ele é. Porque ainda que nós sejamos tão caídos, ainda que dentro das nossas mentes possam passar coisas tão horríveis, porque sinceramente, basta que as suas circunstâncias mudem para que você se torne um monstro. Quantas e quantas vezes você não se surpreendeu com as coisas que você já disse, ou com as coisas que você pensou, ou até com as coisas que você fez? Nós somos terríveis, nós precisamos de Deus. E quando nós entendemos quem nós somos, a gente consegue entender muito, mas com muito mais profundidade, quem Ele é. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja, quando eles pecaram, os olhos abriram. Eles passaram a conhecer o que era bom e o que era mal, mas não de forma externa, através do caminho da obediência, que era o que Deus desejava, mas de forma interna. O mal passou a habitar dentro deles. E então eles juntaram folhas de figueira para cobrir o corpo. Lembra, eles estavam nus, não havia nenhuma barreira entre eles e eles não tinham vergonha disso. Agora, a partir do momento em que o pecado existe, a barreira torna-se necessária. E eles então vão precisar esconder os corpos. Antes, o homem não tinha o menor constrangimento de ficar nu diante da sua mulher. Agora existe um constrangimento. Agora existe uma barreira. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Veja,
A barreira é necessária. Veja, agora o homem não consegue mais ficar nu diante da sua mulher e também não consegue ficar nu diante de Deus. Ele vai se esconder. Ele vai se esconder atrás das árvores. Sabe o que o pecado também faz com o homem? O pecado emburrece o homem. Ele realmente acredita que Deus não iria vê-lo. Deus descia no jardim todos os dias para conversar com ele. Era um momento de encontro e de intimidade. Mas a partir desse momento, vai ser um momento de medo. O homem vai se esconder. Sabe o que o pecado faz? Que é o mais dolorido de todos. O pecado faz com que o homem não seja capaz de amar o seu Deus. O portador da imagem de Deus, o representante de Deus na terra, não é capaz de amar a Deus, não é capaz de obedecer a Deus, não é capaz de se relacionar com Deus, porque Deus é santo e o nosso pecado ofende a Deus mais do que a tudo. É bem verdade que o pecado tem uma ação horizontal. O erro que eu cometo gera consequências na vida de quem está ao meu redor. Isso é cruel. Mas é bem verdade também que todo e qualquer pecado tem uma consequência vertical. Ele afeta diretamente o coração do nosso Deus e ofende ao Senhor. Deus é o mais ofendido quando nós pecamos, porque Ele é santo e bom. Ofende a santidade de Deus. Ofende o Deus que nos criou para sermos teus filhos amados. E agora nós estamos em completa rebelião e não somos capazes de amá-lo, não somos capazes de entendê-lo, não somos capazes de conversar com ele, não somos capazes de ter discernimento naquilo que acontece no mundo espiritual. E isso é extremamente cruel. Olha só, quando Deus aparece no jardim e sabe que o homem está se escondendo dele, Deus vai falar: onde está você? Ele sabia. Ele sabia onde o homem estava, ele sabia o que o homem tinha feito e ele sabia o que o homem merecia. Mas Deus ama o homem, mesmo sendo pecador. E quando ele chega, ele diz: onde está você? Sabe por quê? Porque Adão, quando pecou, ele se perdeu. Adão, quando pecou, ele se perdeu de si mesmo. Ele já não sabe nem quem ele era. Nós somos assim, nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos qual é o nosso nome. E quando Deus chega na nossa vida, Ele nos pergunta: onde está você? Sabe por quê? Porque Deus deseja que nós estejamos com Ele. Então Ele pergunta: de onde você está que não está comigo? Onde você está que não está caminhando comigo essa tarde? Deus sabia o que o homem tinha feito, mas Deus deseja reatar esse relacionamento porque Ele ama o homem, mesmo ele não merecendo. E ele respondeu, versículo 10, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O homem que antes dava nome aos animais que Deus havia criado, num relacionamento perfeito de amizade e harmonia entre ele e o seu Criador, agora sente medo da figura de Deus. Muitas vezes você não consegue se aproximar de Deus porque tem medo dele. Porque acha que ele é um senhor bravo que está completamente irado com você, querendo te matar constantemente. E posso dizer, de fato, Deus se ira contra o pecado e contra o pecador. E existe sim um castigo eterno para aquele que é pecador, porque é o que nós merecemos. Mas Deus também tem os braços estendidos, pronto para te dar salvação, pronto para te dar outra chance, pronto para exercer misericórdia e amor sobre a sua vida. E Ele te pergunta: onde você está que não está nos braços dele? Versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Obviamente Deus sabia que sim, mas essa pergunta é no intuito de trazer Adão para a confissão e então, através da confissão, o arrependimento. Deus está constantemente nos convidando para a confissão e arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é justo e, por ser justo, Ele precisa punir o pecado. Por ser justo, Ele precisa nos dar aquilo que merecemos, e nós merecemos o inferno, porque nós somos pecadores. E isso não é maldade de Deus. Maldade seria Ele não nos dar aquilo que merecemos. Pensa comigo, se eu fosse juiz e diante de mim chegasse um pedófilo e eu então liberasse ele de toda e qualquer acusação e deixasse ele sair impune daquilo que ele faz ou fez, vocês me considerariam uma juíza terrível. É exatamente assim com Deus.
se Deus não nos pune, se Deus não joga sobre nós aquilo que merecemos pelo nosso pecado, ele seria injusto. E é por isso que Deus tem um plano de salvação, em que a justiça dele vai ser garantida, mas a misericórdia dele também vai ser estendida. E para que isso aconteça, ele vai precisar punir um justo, para que então a nossa dívida fosse perdoada e ele pudesse então nos salvar, agir em misericórdia e em amor conosco, sem contrariar a sua justiça. É por isso que ele envia o teu Filho, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, para que possa nos libertar do nosso pecado. Lá em Romanos 5, nós também vamos falar sobre o último Adão, o Adão perfeito, o Adão espiritual, Jesus Cristo. Aquele que vai vir e que vai nos mostrar como sermos de fato imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Adão não fez, Jesus vai fazer. Aquilo que Adão errou, Jesus vai corrigir. Aquilo que Adão fez e trouxe condenação, Jesus então vai se sacrificar e trazer salvação. E através, mediante o sacrifício de Jesus, você pode se arrepender dos seus pecados. E Deus hoje te faz um convite. Filho, você comeu do fruto que eu te proibi. Por favor, eu estou te dando a oportunidade de se arrepender. Se arrependa. Caso contrário, eu terei que puni-lo, porque eu sou justo. Mas se você se arrepender, eu te ofereço o meu filho para pagar o erro do seu pecado, para pagar o preço da sua dívida. Então você sairá de trás das árvores e voltará para o meu convívio. Versículo 12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Deus te faz um convite ao arrependimento, mas a maioria das vezes nós justificamos os nossos erros. Culpamos Deus e o mundo. Adão culpou a Deus. Adão olhou para Deus e disse: eu pequei por causa da mulher que o Senhor me deu. Adão vai dizer que o presente que Deus havia dado foi o motivo da sua queda, porque ele não vai ser capaz de assumir a sua responsabilidade de negligência. Afinal de contas, a ordem para não comer do fruto tinha sido dada a Adão. E Adão está o tempo todo no diálogo entre a mulher e a serpente, omisso, quieto, calado, e ele vai simplesmente comer, tendo consciência do erro que estava cometendo. Pare de culpar o outro, pare de culpar a Deus. Confesse e se arrependa e receba o perdão e volte ao convívio do seu Senhor.